Olá, está começando o Pod Mel, podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o professor Armindo. E eu sou o Felipe. Aê, que coisa boa, hein, Jande? Hoje a gente está com um convidado especial, inclusive da nossa equipe, né? E a gente vai ter um tema muito legal que é como vender seu mel pela internet. Isso aí, vamos falar um pouco de venda hoje, hoje, né? gente, o nosso convidado é o Felipe, que é da nossa equipe. Muita gente conhece o Felipe. Aí você fala dele toda a live, né? Muita gente conhece o Felipe, a gente fala do Felipe direto nas lives, Ele mas era o Lombardi. principalmente porque ele foi um dos nossos palestrantes lá no nosso congresso, o Prêmio de Apicultura. Foi ou não foi? Quem veio ao congresso já sabia que o Felipe existe. Exatamente. Não, e mais, esteve ali entre as três palestras, as duas, foi a segunda melhor apreciada, não foi? Isso aí, professor. Aquela entrevista que nós fizemos, né, o Jande? Foi enquete, né? Aquela enquete que nós fizemos com os participantes, foi a segunda palestra mais bem... E matou a pau mesmo. É porque todo mundo quer vender, né? Todo mundo quer vender, não é? Isso aí, professor. Até hoje o pessoal tem assim no YouTube ou alguém que eu encontro assim, pergunta se eu tô feliz. Não é, rapaz? Até hoje o pessoal tá Rapaz, perguntando pergunta então pra turma aí, ué. Não, isso aí Responde, né, pessoal você tá... só vai entender essa piada se for no congresso, Tem que ir no congresso. Ou eu vou fazer uma promessa aqui. Se o pessoal estiver assistindo a gente aqui agora, quiser ir no próximo congresso, tem o nosso congresso Premium online, né? É e lá verdade, eu posso contar essa história do Tá Feliz de novo. Vai ser em outubro, né? Outubro agora. Outubro, gente. A turma tem que estar atenta aí. A turma vai vir pro nosso primeiro congresso, o Prêmio de Apicultura online, né, Jane? Rompendo barreiras aí, né? Vai ser um negócio aí que vai arrebentar a boca do balão. Como tudo que a Escola de Apicultura faz, não é? Isso aí. Inovando mais uma vez. Primeiro congresso Prêmio online da Escola de Apicultura. Da Escola de Apicultura. Felipe, massa, hein? conta pra gente, rapaz, antes da gente, claro, a gente entrar no tema que é, né, hiper sugestivo, que é o como vender o mel na internet. Hoje a gente sabe que é a principal forma, aquela que ainda é praticamente vanguarda para a maioria dos apicultores ainda. Mas conta pra gente quem é o Felipe, de que origem o Felipe é, que cidade ele nasceu, quantos anos ele tem, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é tico-tico no fubá, qual que é do Felipe? Conta pra turma aí, o pessoal que tá nos acompanhando aí no Spotify, nos acompanhando no YouTube. Conta pra gente quem é o Felipe, cara. Cara, eu não sabia que eu ia ser meio com entrevista aqui não, mas eu conto rapidamente aqui pro pessoal. Eu sou o Felipe, eu tenho 23 anos, eu sou lá de Anápolis. Agora eu me mudei aqui pra Goiânia para trabalhar mais fortemente aqui com a Escola de Apicultura. Mas eu sou lá de Anápolis, eu trabalho aqui na Escola de Apicultura fazem mais de 2 anos já, e eu tô muito presente no time de marketing aqui na Escola de Apicultura, né? A gente aqui, junto com o professor Armindo, com o Thiago, com o Pedro, com a Jande, toda a equipe, a gente é responsável por fazer estratégias de venda, estratégias de entrega dos nossos produtos. Exato. Nosso marketing, e muito do nosso marketing, quando a gente fala de marketing, ele é um marketing geral, né? O ser humano, seja para adquirir um treinamento online, ou seja para comprar um produto, a cabeça dele funciona da mesma forma. Ele tem as objeções dele, ele tem os desejos dele, ele tem os sonhos. Então, o marketing de forma geral funciona para qualquer tipo de nicho, né? Se a gente trabalhar com o que passa dentro da cabeça do ser humano, com o que passa dentro de cada pessoa. E isso é uma paixão muito grande minha, eu sempre fui apaixonado por venda, por marketing, então desde os 16 anos ali eu já comecei a empreender, já comecei a fazer um monte de coisa que deu errado, né? Eu tentei montar um negócio de vender iFood com meu pai. É mesmo? Que a gente vendia lasanha, vendia escondidinho, vendia umas coisas assim. Aí com isso eu já comecei a aprender um pouco de marketing na internet. Aí eu fui indo para vários mercados depois, fui pro mercado de festa infantil, cheguei a vender. Posso te interromper? Claro. Só um minutinho. Gente, vender escondidinho, para quem não tá em Goiânia, em Goiás, às vezes não sabe o que é um escondidinho. Gente, o que é tal do escondidinho? Que negócio é esse? Explica pra gente o que é o escondidinho. Escondidinho é um prato delicioso, onde vai embaixo a proteína, uma carne, né? Geralmente carne moída, e escondidinho, escondendo a carne, vem um purê de mandioca ou de batata inglesa, e é né? Bom, viu? Nossa senhora. A gente fala que é o escondidinho, que você tem que achar a carne. A gente nem pensa nisso, né? Porque tá tão presente aqui presente o termo escondidinho, né? Não é? Eu vejo a mesma coisa do curau. Curau, Não é? Curau. Por exemplo, se você chegar em Minas Gerais e falar curau,
O curau daqui não é o curau de lá. Lá é o mingau de Milho Verde. Eu nunca esqueço que uma vez eu fui pra Bahia e lá o povo falava macaxeira. E eu não sabia o que era macaxeira. O povo vendia macaxeira frita, o povo vendia uma de macaxeira. E aí depois de uma semana lá que eu descobri que era macaxeira. Deixando de comer macaxeira, achando que era um negócio ruim. Macaxeira. Desculpa te interromper, mas continua falando aí dos seus negócios e empreendimentos. Aqui é um bate-papo, eu acho que é importante a gente conversar mesmo. Então, eu sempre tive essa paixão por vendas, por marketing, e muito por esse mundo digital, né? Eu me aprofundei muito, eu tive os maiores professores, né, do marketing digital, da questão de vendas, e eu sempre fiz isso muito por hobby e também me dando muito resultado. Então é uma coisa que eu sempre gostei muito, que eu sempre implementei na minha vida e que foi me dando resultado. E vem dando resultado para a Escola de Apicultura. A gente tem feito várias coisas aqui que eu estudei, que a gente compartilha ali com o Thiago, compartilha aí com o professor Armindo, que a gente vem colocado e vem dando muito sucesso, inclusive para os nossos alunos. É verdade. Né? Inclusive, a gente tem um projeto de fazer mais treinamentos voltados para o marketing de mel para os alunos e também entro nessa parte aí. Dentro da própria escola de apicultura, a gente está com projetos aí grandes disso, né, Jande? Treinamentos novos aí, cursos novos aí, ligados à área da venda do mel, dentro das redes sociais, dentro da internet, ou seja, utilizando essa ferramenta poderosa, né? Hoje mesmo, a gente teve uma conversa, né, professor, com um aluno nosso que faz 300 mil reais, e ele falou que o diferencial da Escola de Apicultura é que a gente também ensina a vender. Exatamente, foi o José e o Luiz. Olha que maravilha. Lá do apiário Flores da Serra, lá de Monte Verde. Se o José e o Luiz estiverem assistindo aí, abraço para você. A gente estava conversando há pouquinho tempo, não é? E a gente já está aqui agora aqui no nosso Pô de Mel, mas a gente estava falando exatamente isso, Exatamente. Né? Porque, Jande, a maioria dos treinamentos... A maioria não existem outros treinamentos de apicultura que ensinem a vender o mel. A apicultura, eu penso que ela é uma atividade muito, muito promissora. E, assim, uma das três características que eu acho mais interessante na apicultura a primeira é que ela é uma atividade sustentável e não produz resíduos, né? É verdade. Uma atividade limpa. A segunda, que também, para mim, é importante, normalmente a gente começa na apicultura e a gente se sente bem pessoalmente. O apicultor, ele tende a ser uma pessoa que abre os horizontes. A abelha, ela dá essa condição para a gente. E a terceira é o financeiro, econômico, né? É uma atividade que ela proporciona um sucesso econômico muito grande. E é tão novo isso tudo, não só o desenvolvimento da apicultura enquanto profissional, assim, a apicultura divulgada para todo mundo, quanto a forma de vender. Porque todo dia tem um jeito novo, tem uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, e tudo isso também envolve... E vai desde a pessoa que está lá no sítio até o cara que está lá na cidade que é só vender mel. Com certeza, não é? E tudo inova demais, né, Felipe? Todo dia, né? No digital, então, o que era usado, por exemplo, há um ano atrás no digital, hoje já está superado, já está totalmente ultrapassado. Você já tem que estar o tempo todo inovando para poder alcançar novamente o marketing, alcançar aquilo que você quer passar da mensagem, né? Total. E esse é o tema que a gente vai falar hoje, né? Como vender mel na internet. E eu vou começar falando uma coisa aqui pro pessoal. Hoje em dia tá mais fácil de vender mel do que antigamente. Com certeza, nossa senhora. Vocês concordam? Rapaz, é o que eu diga. Eu lembro, quando a gente começou lá atrás, eu e o Armindo Pai, a trabalhar com a abelha 83, que a gente fez ali nossa primeira produção relevante de mel, que foi em 85, não existia nem embalagem. Nossa. Embalagem igual tem hoje, embalagem de polipropileno, bisnagas. A qualidade que tem hoje, né? Naquela época não existia fábrica de embalagem. As fábricas de embalagem é dos anos 90 para cá. Nos anos 80 não havia fábricas de embalagem para mel. Era tipo reciclável mesmo, garrafas, essas coisas assim? Era reciclável, mas o reciclável nosso, a gente também inovou na época. A gente inovou até no reciclável. Olha, isso aqui eu não sabia, hein? Vamos lá. Você lembra? O Felipe tem 23 anos, ele não lembra não. Felipe ele é do tempo do pote de maionese Hellmann's, já de polipropileno. Certamente. Não é? O nosso tempo, você lembra que o pote... Olha bem, o nosso tempo, hein? Do meu tempo, a gente tá novinha, gente. Do tempo do professor Armindo, de pouco, 2 anos, que a barba não era branca ainda, do tempo do professor Armindo, o pote de maionese Hellmann's era de vidro. Sim. Era ou não era? Sim. E o pessoal... A lata de óleo era de lata de óleo era de lata mesmo. Se abria com o abridor de lata. Então, não é? Pum! E aí abria 2 furos, né? Pra não formar a pressão dentro da lata. Era desse jeito, cara.
Mas o pote de maionese Hellmann's, a gente pegava pote de maionese Hellmann's, saía muito catador, igual tem os catador Sim. de papelão e tudo mais. Eles também separavam potes de maionese Hellmann's para mandar para reciclagem. E o que a gente fazia? Olha, não manda para reciclagem não, traz pra gente que a gente compra. A gente tinha 2 tanques em casa, 2 tanques grandes. A gente colocava um tanque, pegava esse pote de maionese Hellmann's e mergulhava dentro do tanque com água e sabão em pó. Para poder lavar primeiro, tirar toda a maionese que tinha ali, com tampa, com tudo. Depois que a gente lavava, passava a bucha, tava todo limpinho, cheiroso, a gente mergulhava no tanque do lado que era com álcool 70. Gente. Então a gente invasava o mel no pote de maionese Hellmann's. E a tampa do pote de maionese Hellmann's até hoje é a mesma cor laranja de 40 anos atrás, que tem a cor do mel. Aham. É uma marca. Rótulo não né? existia. É. Rótulo foi nascer Pelo menos depois era dos anos limpinho, 90. né? E tem outra questão também. Quando a gente fala do digital, né, fala da internet, a gente está falando de que hoje as informações chegam para todo mundo. Antigamente a gente tinha uma comunicação de 1 para 1. Você comunicava com uma pessoa e ela se comunicava com você. Hoje em dia a gente tem um tipo de comunicação que você pode ser um comunicador para muitas pessoas ao mesmo tempo. Uma mensagem que você solta em um grupo, ela chega para 1.000, 2.000 pessoas. Uma mensagem que você coloca no seu Instagram, chega a centenas de milhares de pessoas. Deixa eu acrescentar aí, ô Felipe, era uma mensagem de 1 para 1 e de 1 para 1 demorado, porque se fosse pra mandar uma carta, Nossa senhora. Como é que vende um mel por carta, gente? não, A o gente anúncio. vendia. Você vendia? É isso que eu ia falar. Existia o governo Itamar Franco. Olha bem, o professor tá entregando a idade dele, né? Oi. Itamar Franco foi presidente quando? Itamar Franco foi presidente em 92, 93 e 94, quando o Collor sofreu impeachment. Foi. Ele era vice do Itamar Franco. Não. Do Itamar Franco. O Itamar Franco era vice do Collor, eu Isso. troquei. Ah, sim. O Itamar Franco era vice do Collor e o Itamar Franco assumiu a presidência. O que o Itamar Franco criou? A carta social de 1 centavo. 1 centavo. Lembra? Não lembro que eu não usei, mas Você não usou? Não. A carta social era o seguinte, Felipe, era um envelope. Você tinha que fazer um manuscrito à mão. Você podia até colocar um impresso, um folheto impresso dentro, mas o destinatário e o remetente tinha que ser à mão. Então a gente tinha pessoas, a gente contratava jovens na época, que tinha ali 11, 12, 13, 14 anos, que queriam ganhar um troco. E falava assim, olha, eu tenho aqui esses 2.000, 3.000 nomes aqui, eu preciso mandar uma carta para cada um. aí você mandava o quê? Um catálogo? A gente mandava... Não podia ter catálogo. O peso da carta não podia passar de 2 gramas. E mandava Então o quê? você não podia. Mandava o quê? Mandava uma folha fininha. Eles criavam até papel, você tinha um papel ofício, que era mais fino ainda a folha, para poder caber numa carta social. Então você tinha que mandar destinatário e remetente escrito à mão. Se fosse impresso, não aceitava como carta social. Então a gente mandava uma média de 2, 3 mil cartas por mês, vendendo até mel. Oh. Aí, ó. E vendia. Aí a gente colocava o telefone e a pessoa ligava. Tá O vendo? telefone, eu até lembro do telefone. Não era 8 números, não. Era 7 números. 7. Era o 351-6503. Era o primeiro telefone da Companhia da Abelha em Minas. 351-6503. Do tanto que escreveu esse número. De tanto que escreveu. E antigamente você precisava contratar um menino para escrever à mão e ter uma folha Pensa. fininha. Hoje em dia, com um botão, a gente dispara Pra milhares de mensagens, né? É incrível, né, Felipe? Como que evoluiu na Na hora, né? E outra coisa que também evoluiu, que você falou muito bem, é a questão da comunicação, né? Sim. O que evoluiu a comunicação na internet, a forma como você apresenta, a forma como você fala, que é o que o pessoal fala dos famosos gatilhos mentais, né? Sim. Como é que é essa comunicação dentro do marketing pro mel? Muita gente deve estar se perguntando, pô, mas o Felipe tem só 23 anos, não tem experiência em número de vida. Tem muita. Isso que sabe muito. Sabe muito porque faz treinamento com os maiores profissionais do marketing digital. Hoje, ele, inclusive, é aluno mentorado de um dos grandes do marketing digital hoje, que é o Felipe Amaral, É verdade. que cuida da parte de tráfego, que é um dos bambambãs aí da parte de tráfego na internet. Felipe é aluno mentorado dele e esse cara tá o tempo todo treinando. Quando ele não tá com o Felipe Amaral, ele tá com o Érico Rocha, ele tá com o pessoal lá do Grupo Primo, ou seja, uma pessoa que não para de estudar. E isso, claro, trazendo sempre novidade para a escola, né? Com certeza, professor. Essa parte que você falou de gatilhos mentais, explicar pro pessoal o que seria gatilhos mentais, Isso, o que né? é gatilho mental? O gatilho mental são mecanismos que você pode utilizar para que a pessoa tome uma decisão. Então, você quer que a pessoa,
para aqui, a gente quer que a pessoa tome uma decisão de compra. Então, ou então às vezes não é compra, às vezes é começar a me seguir no Instagram, às vezes é me mandar uma mensagem, às vezes é vir conhecer minha loja. Então, quais gatilhos mentais, o que eu posso colocar em um texto, em uma ligação, em um banner, que pode levar a pessoa a tomar uma decisão? São palavras que vão chamar mais atenção, né? Informações que vão chamar mais atenção de um público específico ou geral. E esses gatilhos mentais, eles trabalham com o que tem dentro do cérebro humano, com neuromarketing. Tem coisas que o ser humano ele não consegue evitar, né? Por exemplo, o princípio da escassez, que é um gatilho mental. É algo que o ser humano não consegue evitar. A gente não consegue tirar que escassez existe da nossa cabeça e não ser afetado por ela. O que é o gatilho da escassez? Esse é meu último pote de mel. Exatamente. Só tem esse. Só tem esse. Ó, se alguém fala pra você, esse é meu último pote de mel, eu nem tô com vontade de comer mel, mas eu já tô querendo comprar, porque é o último. Não, você quer um mel hoje, por exemplo, um mel que é Mas às procurado vezes é no o último Brasil. mesmo, viu, gente? Um mel que é procurado no Brasil hoje, no mundo, e que praticamente de cada 10 pessoas que perguntam, você tem? Eu respondo, não tenho. Não é negativa de escassez, é porque tá escasso mesmo. Não tem. Que é o mel da aroeira, né? O mel preto da aroeira. O pessoal tá procurando, encontra. Um outro parênteses aqui. Ontem eu fui a uma consulta com o Pedro. Deus age de uns negócios tão, assim, inesperado. Enquanto apicultora, eu gosto muito de presentear as pessoas com mel. Eu fico muito feliz de chegar... Aí eu levei um mel para a secretária do médico e uma bisnaga para o médico, né? Aí eu cheguei lá, fui entregar o mel para ela, ela falou assim, nossa, Deus agindo mesmo. A gente estava falando um papo lá meio... assim, agradecendo as bênçãos que a gente tem recebido. Aí ela falou assim, e hoje eu falei com o doutor que eu vou mudar meu estilo de alimentação. Vou começar a tomar café da manhã, banana com mel e aveia. E ele trouxe para mim o mel. Aí eu falei, Aí ela foi lá, pegou o pote de mel, um pote de mel, tipo aquele pote de 1 quilo, redondo, com mel escuro. Aí ela falou assim, ele disse que não gosta desse mel porque ele não é muito doce. Olha bem. Aí eu e o Pedro, a gente falou assim, ó, realmente esse mel, ele tem um gosto mais forte, porque é o mel extra floral da aroeira. Dava pra ver nitidamente, né, o que mel que era. Aí ela falou assim, mas o seu dá muito mais vontade de consumir. E eu achei assim interessante, porque a apresentação, assim, o gatilho alguma coisa virou a chave naquela mulher ali, que ela quis ter saúde. Alguém falou alguma coisa pra ela que ela quis ter longevidade, teve um gatilho. Ela associou com algo que vai ser de benéfico pra ela, pra saúde dela e pra longevidade dela. Inclusive assim, você tá descrevendo um outro gatilho mental. É um outro? É um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. Da reciprocidade. Eu não sei o porquê você deu esse presente pra ela, mas o Pedro tava com um problema de saúde e eles ajudaram o Pedro passar por esse problema de saúde, seria isso? Sim. Inconscientemente, a gente fica com o desejo de retribuir isso. A gente fica com o desejo de, nossa, esse pessoal foi tão bom pra mim, o que eu posso fazer para compensar o que eles fizeram, ou para meio que pagar essa dívida. A gente fica com um desejo inconsciente. Você não pensa isso racionalmente. Não é racionalmente. Não é racional. Tá assim, ó, pô, aquele pessoal tão legal, deixa eu dar um presente para eles. Mas o que acontece, mesmo, né? O que acontece dentro da nossa cabeça é você ter esse desejo de ser recíproco. E se eu voltar no tempo, e existe uma teoria porque a gente tem reciprocidade, todo ser humano hoje em dia ele tem reciprocidade. A não ser casos aí de pessoas que nasceram sem isso, mas é um caso, assim... O normal é ter. O normal tem reciprocidade, mas deve ter pessoas que não têm, tem alguma disfunção psicológica. Mas dizem que antigamente, quando a gente estava no tempo das cavernas, tinham tribos que existiam reciprocidade e tribos que não existiam reciprocidade. E aí, se você tinha caça num dia você pegou a caça, e você não era recíproco, você não compartilhava a caça com as outras pessoas... você comia nesse dia e tudo bem. Aí no outro dia, quando outra pessoa pegava a caça e você não conseguiu pegar naquele dia, ela não compartilhava com você também. Porque você não deu no dia anterior? Não deu no dia anterior. Ou seja, quem tinha reciprocidade, quem era recíproco, sobreviveu mais. Aquele cara que não compartilhava a caça dele e depois quando alguém tinha também não compartilhava com ele, porque ele não compartilhou, ele acabou morrendo e hoje em dia
existe essa teoria, não vou falar que é verdade, mas se discute isso no marketing, que todo mundo tem o princípio da reciprocidade dentro de você. Inclusive, vocês já são pais, né? Eu não sou pai ainda, mas a criança, quando ela nasce, ela já nasce com reciprocidade. Ela não foi ensinada daquilo. Se você pegar uma criança aí de 3 aninhos, você faz uma coisa muito boa pra ela, ela fala, mamãe, vamos fazer pra você também. É verdade. Então ela... E a criança fala isso mesmo. E ela não... Às vezes você não ensinou isso pra ela, né? Que ela, você tem que ser recíproca. Ela nasce com esse desejo de fazer isso já. É bem psicológico, né? Gente, que coisa mais recíproca do que o bebê pegar um trem babado e dar pra mãe comer? Não é? Ave Maria. É verdade. E o pai e a mãe comem. Come. Não é? Enfim, vamos. Viagem. Não, mas é verdade, mas isso tudo faz parte, realmente. Se a gente for pensar o bebê, ele já tem esse princípio, né? Ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele já quer retribuir de alguma forma. Felipe, mas até aqui, né? Sobre exatamente essa questão que a gente tá falando dos gatilhos mentais, a gente falou aqui do gatilho da escassez, falando do gatilho da reciprocidade, tem outros também. Mas pensando agora na aplicação disso na venda do mel na internet. A gente está aqui já com 27 colegas aqui acompanhando a gente no YouTube. Não. E, claro, tem a turma que vai acompanhar depois lá com a gente lá no Spotify. Mas quem está acompanhando, estamos ao vivo, viu, Ronilson? O Ronilson perguntou aqui se a gente está ao vivo. Estamos ao vivo. O Pô de Mel agora, ele começa entre as 17 e 17h30. Toda quinta-feira, não é, Felipão? Isso, e aguarda o episódio 100, que a gente vai ter uma novidade grande no episódio 100 do nosso podcast. O episódio 100 tá chegando aí, ó. Usa mais um gatilho aí, ó. Qual gatilho? Esse é o gatilho da curiosidade ou da antecipação. Antecipação, é isso aí. Porque um é bem parecido com o outro. Similar, né? O que é o gatilho da antecipação? Isso é outra coisa interessante. Gatilho da antecipação é aquele famoso capítulo de novela. Eu ia falar isso. De um sábado à noite. Você sabe qual que era aquela novela que tudo ficava preto e acabava sempre numa cena? Acho que era Avenida Brasil. Avenida Brasil. Não era isso? Exatamente. Aí ficou até famoso esse final. Vocês lembram disso? Lembro. Essa novela eu assisti com a minha mãe. Avenida Brasil. E aí, a hora que alguém tava lá com a arma, que ia assassinar outra pessoa, aí ficava tudo preto. Pá! Não, e era no sábado à noite, 10 horas da noite. Só ia ter um novo capítulo na segunda-feira. Gente, aí ficava todo, meu Deus, acabou, por que não mostrou? Cria o desejo de você acompanhar naquele dia. Por isso que tinha tanta audiência, né? Não é? A gente só falava disso. Funciona pro mel também. Funciona pra tudo. Vamos falar de aplicabilidade, então. Exato. Vamos lá, Felipe. Primeira coisa, quando a gente vai falar de venda na internet ou na venda digital, às vezes as pessoas acham que isso está muito afastado da realidade, né? Mas vender na internet ou vender no digital é simplesmente você usar o Instagram ou o WhatsApp para vender. Exato. Se você já fez uma venda no WhatsApp, se você já falou, pessoal, eu tenho um mel aqui, falou em um grupo de família, eu tenho um mel a tantos reais, alguém vai querer? Você já está fazendo uma venda online. Você não precisou sair de casa, você só usou o celular para fazer e depois você vai entregar o produto. É verdade. Ou às vezes você nem vai entregar o produto, você contrata um motoboy e nem precisa sair de casa para fazer essa venda. Essa é uma outra facilidade que a gente tem hoje, né? Você não precisa ir lá, né? Você não precisa ir lá. As ferramentas hoje são gigantes, né? Até de logística. E barato, né? Hoje em dia é barato você contratar um motoboy, ainda mais se for na mesma cidade, você paga ali um aplicativo. Você paga a ida, né? Você não paga a ida e volta, você não vai e volta. Você só paga a ida. Eu faço às vezes venda de mel lá, que o pessoal liga na companhia da Bira, eu quero 1 quilo de mel. Beleza, você tá onde? Eu tô aqui na saída de Umas, do outro lado de Goiânia. Nós estamos no Parque Ateneu. Pra quem tá fora de Goiânia, é como se você estivesse em Guarulhos, em São Paulo, e a pessoa encomendou o mel com você, mas ela tá lá em Sorocaba. Eu não conheço. Você já tá do outro lado. Tá ali a 130 quilômetros de Guarulhos. É mais ou menos uma distância dessa equivalendo aqui do Parque Ateneu até a saída de Umas. A gente liga no Uber Entrega e o Uber Entrega atravessa a cidade. Ele cobra hoje uma taxa de 12, 13 reais para entregar o mel e rodar quase 70 quilômetros. Aí. 12, 13 reais. Facilidades da internet. Total. Facilidade da internet. E falando dessa questão do pessoal entender o que seria a venda, eu acho que hoje em dia, para vender o mel, a gente tem 3 canais principais. Eu coloquei aqui que o primeiro seria o Instagram, o segundo seria o WhatsApp, não está em ordem de importância, e o terceiro seria o e-commerce. São as melhores formas, online, né? Na minha opinião, que a gente pode conseguir vender o mel hoje.
O WhatsApp é o aplicativo que todo brasileiro tem. Só que aí tem uma questão, você tem que aprender a alimentar esse WhatsApp, como que você vai fazer novos cadastros, como que você vai montar suas promoções, inclusive com esses gatilhos mentais. A Escola de Apicultura até tem um curso disso, né, Felipe? Tem um curso muito bom do Maicon Gabri, né, professor? Maicon Gabri, exatamente, um baita especialista em venda de produtos pelo WhatsApp. E ele gravou um curso especialmente para a Escola de Apicultura, para os alunos da Escola de Apicultura, como vender o seu mel pelo WhatsApp, não é? Isso aí. E isso é uma inovação, né? Porque, assim, a gente tinha... O WhatsApp já foi uma coisa revolucionária. Sim. E ainda melhorou mais com o WhatsApp Business. A gente tem o WhatsApp Business, né? O Maicon Gabri, inclusive, ele ensina muito. Para quem não sabe, o WhatsApp Business é outra versão do WhatsApp que você consegue instalar. Você pode comprar outro chip ali, ter outro número... 2 WhatsApps no seu mesmo celular. Comercial, né? É um pessoal e um comercial, e no comercial ele tem algumas funções a mais. Você pode colocar etiqueta, ó, esse cliente eu já comecei a atender, esse aqui ficou de me dar uma resposta, esse aqui ficou faltando o pagamento, esse aqui é só enviar. Você consegue organizar dentro do próprio WhatsApp. Tudo dentro do WhatsApp Business, consegue fazer isso? Consegue fazer tudo dentro do WhatsApp Business. É mesmo, até catálogo. Catálogo, você faz mesmo? Catálogo também. Que legal. E hoje em dia a gente de pagamento também? Você pode, por exemplo, pegar uma maquininha de cartão e também, parece que tem a opção de você fazer isso também. Já tem um sistema de pagamento no WhatsApp, mas eu não sei se ele ainda é muito bem utilizado. Só que eu fiquei sabendo que eles vão começar a aceitar cartão de crédito dentro do WhatsApp também, pelo WhatsApp Business. Então agorinha você, sei lá, recebeu uma oferta, você aperta um botão e já desconta no seu cartão na hora. E você tá sabendo da última novidade do Maicon Gabri? Eu fiquei sabendo, mas, mas não sei se você quer revelar agora. Eu acho que ainda não. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Isso é gatilho de antecipação. Eu acho que tem que acompanhar nossas lives de quarta, que aí o professor pode falar melhor, hein? Eu vou retomar. Só vamos deixar essa coisinha, essa pulguinha na orelha. O que é que o Maicon Gabri vai trazer? Tem novidade aí. Novidade boa, professor. Novidade boa. Eu vou pegar uma fala do Felipe, que ela é o que mais resume vendas pela internet. Você tem que apertar um botão ali. Uhum. Essas vendas online, as facilidades da internet, elas não são coisas que necessitam assim de grande... que demanda de grande... de profundo conhecimento. Ela é meio que intuitiva, né? A pessoa lá no sítio, no interior, ou quem está numa cidade pouco afastada, que às vezes, eu não tenho ninguém aqui para me ajudar. Essas ferramentas da internet, é claro que tem recursos mais avançados, sim, mas os recursos principais que te ajudam a vender inicialmente, elas são muito fáceis. É verdade. Assim, você não tem muita dificuldade para utilizar. São ferramentas fáceis. E tem uma coisa, se você tem dificuldade, você pesquisa no YouTube. As coisas hoje em dia estão muito fáceis de aprender, né? É verdade. Cara, hoje em dia eu vi um pessoal que aprende a construir casa pelo YouTube. Que legal. Você quer aprender a fazer um cimento, você consegue aprender pelo YouTube. Você quer ver se o nível tá certo, você aprende pelo YouTube. Tem muito conhecimento bom hoje em dia no YouTube, de graça. Quer só criar abelha? Você aprende pelo aprende pelo YouTube, não aprende? Tem uma tal de escola de apicultura aí que ensina. Tem um cara aí com a barbinha branca, não tem? O professor Armindo? É ou não é? Tem. Que ensina a pessoa a chegar na superprodução de mel, no superfaturamento, mais de 100 mil reais com mel, com 30 colmés apenas. Tem. Diz que tem, né, Jande? Tem sim. Será que é bom mesmo esse treinamento? Se inscreve nesse canal, tá? Escola de Apicultura. Se inscreve nesse canal. A gente vai ter muita coisa relacionada a isso. Felipe, mas o apicultor que está ali nos acompanhando, às vezes um aluno da escola, ou às vezes aquele que está aqui querendo saber como é que é essa tal de apicultura, se faz venda mesmo, se consegue vender bem pela internet, a pessoa colhe o mel. É só ela mandar uma foto de uma embalagem lotada de mel e achar que vai vender tudo? Uma postagem basta? Como é que funciona isso? Pois é, professor. Eu trouxe 3 canais aqui. Eu trouxe o canal do WhatsApp, do Instagram e do e-commerce. E hoje eu queria entregar alguma coisa de alto valor para o pessoal que está assistindo a gente. E eu vou entregar uma estratégia para cada um hoje. Que legal. Só que vou responder essa pergunta primeiro. Não adianta só tirar uma foto e colocar o preço e achar que vai vender. Às vezes o pessoal erra muito na rede social por causa disso. Inclusive, pessoas não seguem marcas. É difícil de alguém se conectar com a pessoa. Então, quando você tem um Instagram ali, por exemplo, um apiário Mel do Sol. Talvez deve até existir esse, né? É o Mel do Sol de Brasília. Não, vamos pegar outro. Mel da Lua. Vamos pegar o Mel da Lua. Porque vai que eu falo alguma coisa aqui. Mel Tonho da Lua.
O meu Tonho da Lua, você criou... Não, mas não pode ter o Tonho. É porque tem que, se fosse só o nome de empresa. A gente tem um Instagram ali, que seria, que tá escrito lá, Mel da Lua. O Instagram, por exemplo, ele é uma ferramenta de entretenimento. Você quer seguir quem você acha legal. Você quer seguir quem te dá, às vezes, uma dica de maternidade. Às vezes, quem você considera, você fala, esse cara aqui pode me ensinar muito. E a gente se conecta com pessoas, não com marcas. Né? Se a gente for observar, por exemplo, grandes marcas, a gente observar, por exemplo, a Coca-Cola, é uma marca que poderia ter um Instagram gigantesco, que todo mundo poderia se conectar, ninguém segue a Coca-Cola. É verdade. Ninguém segue um Americanas da vida. Uma Riachuelo. Eu nem lembro da Coca-Cola tem um Instagram. Também Tem. não. Tem. Agora fiquei curiosa. Todo mundo aí agora com o Instagram da Coca-Cola. Assim, até, sei lá, o iPhone. O iPhone é uma marca muito desejada hoje. Mas não tem uma pessoalidade nisso. E o Instagram, ele é uma rede pessoal. Então, quando você vai abrir uma rede social, por exemplo, no Instagram, você tem que colocar algo real, algo que as pessoas consigam se conectar. Na escola de apicultura, por exemplo, a nossa maior marca é o professor Armindo. Sim. A gente não trabalha com a marca como se fosse cursos online de apicultura. A gente trabalha a marca da pessoa por trás daquele método ou daquele produto. Então, todo produto tem uma história e tem algo para as pessoas conectarem. Então, quando você abre o Instagram e você posta a foto do mel e coloca lá o preço, vai até vender, mas não vai vender muito. Vai vender ali 1 unidade, 2 unidades. Você não vai conseguir realmente trabalhar a rede social com isso. Então, já fica uma dica aqui, igual respondendo a sua pergunta. Não adianta você pegar e postar o produto. O produto, ele até se vende por si só, mas ele não tem uma força ali dentro da rede social. Não é um catálogo de produtos do Instagram. Quando você tá rolando no Instagram, você não quer ver promoção. Você quer ver algum vídeo interessante, você quer ver uma curiosidade. O apicultor extraindo mel, quer ver o apiário do cara. Agora, pensa se você tá rolando no Instagram e tem um apicultor extraindo mel. E aí ele tá extraindo mel, ele mostra lá, pessoal, essa aqui é a minha colmeia. E tem apicultor que tem nome pra colmeia. Você sabia disso, gente? Sim. Pessoal, no mês colmeia, eu fiquei sabendo disso no Congresso Prêmio. E aí, essa aqui é a minha colmeia, a Bernadette. A Bernadette aqui, pessoal, ela tá rendendo aqui 200 quilos de mel. Olha que mel lindo que ela tá saindo, ele mostra ele colhendo. Pessoal, e esse mel aqui é um mel que eu envio pra todo o Brasil por R$39,40. R$39,99. Que seria um mel de 500 gramas, por exemplo. Sim. Isso vende. Isso você tem que atrair a pessoa pelo conteúdo, pelo que a pessoa deseja e depois fazer uma oferta por isso. Não adianta Olha a diferença de eu pegar uma foto de um pote de mel e é tanto. Não vai ter venda. O que as pessoas querem assistir mais? É uma pessoa colhendo mel, falando do mel, às vezes contando a história daquela caixa. Essa caixa aqui, ela tava num prédio de 15 andares, ele coloca um videozinho lá dele resgatando, e esse mel aqui você pode ter na sua casa hoje por R$39,99, 500 gramas. Olha bem, gente, olha bem quem tá acompanhando, olha aqui, olha as dicas, hein? Olha as dicas, hein? Topíssimo, hein, cara? Então, é muito fácil mexer com as redes sociais, mas você precisa do conhecimento realmente para estar utilizando do jeito certo. Então, quer que eu puxe aqui as 3 coisas que eu tinha separado para falar? Por favor, eu tô aqui para aprender. Vai começar pelo qual? Pelo WhatsApp? Vamos deixar o WhatsApp por último? Bora. Eu vou começar pelo e-commerce. Alguém aqui tem e-commerce? Eu tenho. Eu não tenho. Assim, eu tenho medo de não conseguir atender todo mundo, então minha produção é pequena ainda. Então eu sou limitada ali. Ó, que legal. Você nem precisa de um e-commerce ainda, né? Ainda não. Porque eu acho que quem tem menos de 500 quilos de mel, menos de 1 tonelada de mel, não precisa de um e-commerce ainda, né? A gente consegue consegue vender já pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então cada rede social também tem uma... Nós temos um aluno da mentoria com 250 quilos de produção e já montou e-commerce. Mas ele tem que comprar muito mel, ou não? Ainda não. Ele tá só com os primeiros 250, mas ele já estreou o e-commerce dele. Ó, que maravilha. Então, ele já tá pensando na outra tonelada. Fiquei pra trás, gente. Vou correr. Vamos lá, Felipe. Me ensina aí, porque... Então vamos lá. Primeiro a gente tem o e-commerce. E o professor Armindo, ele tem a C da abelha, né? Que é um e-commerce próprio. Mas para você que está começando, você não precisa de um e-commerce próprio agora. Você pode usar o e-commerce de outros marketplaces,
que é o marketplace? Marketplace são, traduzindo a palavra, é o lugar do mercado, fazendo a tradução bem ruim assim, literal. Então é um lugar para você anunciar coisas. Então, hoje em dia, várias empresas funcionam como marketplace. Americanas, por exemplo. Posso traduzir melhor o marketplace aí do jeito que você falou? Me ajuda aí. Seria tipo uns classificados. Exatamente. Total. Quem conhece classificados do jornal de antigamente, existem os classificados, existem empresas que se dispõem a fazer esses classificados pra gente. Americanas, Magazine Luiza, muito dos produtos que vocês veem nessas lojas hoje não é a Americanas que tá vendendo. É alguém que tá vendendo em parceria com a Americanas. Livre. Com o Mercado Livre, com a Amazon, com a maioria dos marketplaces aí. Então, você pode ter o seu produto hoje, você pode ter o seu mel, fazer as embalagens, fazer uma foto com o celular, depois jogar num aplicativo ali, edita a foto. Não precisa ter conhecimento para editar bem uma foto. Aplicativo ali, você aperta 2, 3 botões, de forma automática você já consegue arrumar. Você pode subir essas fotos pro marketplace e começar a vender online. E não quer dizer que vai começar a vender muito, né, no começo. Mas você vai colocando em outros marketplaces e de repente você tem uma média mensal de venda. Se eu tô presente em 5 marketplaces, em cada um eu vendo 3 quilos de mel, eu já sei que eu tô vendendo 15 quilos de mel. Começando agora, sem ter autoridade nenhuma, sem ter nenhum score, porque quanto mais você vende dentro dessas plataformas, mais eles recomendam o seu produto. Então você tem a oportunidade de hoje de vender automaticamente. Né? Você só vai colocar ali quantos quilos de mel você tem, que seria seu estoque, enquanto tiver aquela... Vamos supor, você colocou 40 quilos de mel. Enquanto tiver não vender aqueles 40 quilos, vai continuar vendendo, você só tem o papel de ir pro correio, colocar o produto lá com o código que o site oferece e eles mesmos vão enviar. Você não paga nem o frete, você não paga nada. Você só tem o trabalho de tirar a foto do produto, colocar no marketplace e vender. Mas isso também tem um custo, né? É feito via contrato, né? Você faz um contrato com o marketplace. Por exemplo, você coloca não tem custo. No Mercado Livre, ele cobra uma taxa. A taxa de envio. Ele não tem um custo. Isso, né? não, mas não tem custo. Por exemplo, o mel que eu vendi no tempo consumidor. E não tem custo para você iniciar. Não, para iniciar você não paga nada, eles vão te cobrar taxa, né? Por exemplo, você vende um mel a R$40, eles vão cobrar ali 10% de taxa, 15% de taxa, e aí você pode até controlar isso. Você sobe seu preço ali 10%, 15%, você olha o que os concorrentes estão fazendo. Mas o que eu falei da questão do custo é que para iniciar mesmo, você quer iniciar hoje sem nenhum real. No marketplace é zero. É zero. É zero. E assim, você não tem nada a perder, né? Você abre uma conta, por exemplo, na Amazon, no Mercado Livre, ou nas Americanas, ou no Magazine Luiza, e você não paga por entrar naquela plataforma, né? Você vai pagar a taxa pelo produto vendido, né? E a gente tem um conteúdo muito bom disso, que a gente teve no nosso primeiro Congresso Prêmio, que foi o Diego Rosa, que é especialista em marketplace. Ele deu uma explicação muito boa disso, ele é um dos... Mercado Livre. Ele é um dos maiores vendedores, ou o maior vendedor do Mercado Livre. O maior vendedor que existe no Brasil do Mercado Livre. O maior vendedor. E ele tem abriu muita mente de quem veio no primeiro congresso, viu? O pessoal fez... Naquela época ele tinha 14 empresas abertas, cada uma vendendo produtos. E todos os produtos dentro do Mercado Livre. Cada um com o CNPJ. E eu queria falar, vou fazer uma coisa aqui que eu não contei para você, professor. Que eu vim aqui com a intenção da gente disponibilizar essa gravação do Diego Rosa para quem vê os nossos stories da Escola de Apicultura. Olha que bacana, hein? Eu não sei quanto que vai sair, porque amanhã tem outros processos, mas acompanha os nossos stories ao longo da semana que vem, que a gente vai estar colocando lá o link para você assistir na íntegra essa palestra. Diego Rosa foi uma coisa de louco. Nossa senhora. Ô, palestra sensacional, viu? Eu acho que o cara sabe demais, né, gente? Eu acho que foi a melhor palestra do nosso primeiro congresso, professor. Foi mesmo. Foi a que mais impactou, assim, o pessoal. Agora, vamos falar do Instagram, então? Bora. A gente também tem o Instagram. Instagram é bem essa pegada que eu falei para vocês. A gente precisa tentar humanizar o nosso Instagram. A gente não tem que querer se portar como uma empresa. A gente tem que associar a pessoa à empresa. Vou dar um exemplo de um cara lá de Anápolis, inclusive. Tem nada a ver com o meu. Mas ele tem uma empresa que vende carros que chama Radial. E quando... Ele até tem o Instagram da Radial Carros. Radial Automóveis. Só que esse Instagram, ele tem 5 mil seguidores. Não é publi não, viu, gente? Não é publi não. Pode até seguir o cara, mas tem nada a ver com a gente. Mas o que é interessante? Esse cara, ele tem o Instagram profissional dele.
O Instagram profissional dele não teve muito sucesso. Ele abriu o próprio Instagram e começou a falar só de carro no Instagram dele. Aí ele colocou o nome de Rafael Radial. Ou seja, você pode associar o seu nome com a sua marca. Pode ser a Jande. Como é que é o nome do seu mel? Nossa, É que mel? gafe, Serra Goiás. Serra Goiás. Eu sabia. Não, eu já tomei muito mel da Serra Goiás, mas agora não veio na cabeça. Mel famoso. Famosíssimo, Então viu? poderia ser a Jande Serra Goiás. E a Jande Serra Goiás, a gente se conecta muito mais com a pessoa Jande do que com a marca em si. Porque a marca não tem história, a marca a gente não tem sentimento. Então, dando exemplo desse cara, esse cara hoje em dia ele tem um perfil com 300 mil seguidores e ele é um vendedor de carro. Só que tudo que ele faz pelo Instagram, seria pessoal dele. Né? A gente quer saber muito mais quem tá por trás do negócio do que a empresa em si. Igual, vocês conhecem aquele cara, o João Apolinário? Sim. Sim. Pois é, ele é o dono da Polishop. Né? É mesmo? Ele é o dono da Polishop. Eu descobri ele pelo Shark Tank. Não sei se Sim, você foi também, né? também. Pra você ver, tipo assim, a Polishop, se você for pegar em termos de Instagram, o Instagram da Polishop não tem visibilidade, não deve fazer muita venda, né? Ele não tem força. Agora, o João Apolinário, o grande empresário por trás da Polishop, ele participa de programa, ele tem uma grande autoridade, ele consegue fazer muita venda no Instagram dele, né? Palestrante. Então, cada vez mais a gente está vendo um movimento da pessoa por trás do Instagram, em vez da marca em si. Tem muito mais força a pessoa. Então, a dica que eu daria para você que tem mel hoje, que você que tem uma marca de mel, seria fazer esse meio termo. Você pode ter a marca sim, mas você colocar o seu rosto lá. Você oferecer seus produtos com base no que a pessoa que está te seguindo, o seu comprador, pensa, não uma promoção. Vou dar um exemplo. A gente, primeiro, se a gente fosse fazer um estudo assim, para quem a gente vende mel, a gente teria que identificar quem tem a necessidade de consumir mel. E na minha cabeça aqui, vocês podem até me falar se eu tô certo ou errado, mas o cara fitness, ele tem uma necessidade de consumir mel. Com certeza. Ele quer um produto ali para não consumir açúcar, ele quer uma coisa mais natural, ele faz academia, ele faz alguma coisa nessa área, e ele quer consumir o mel para dar mais energia, para ele fazer os treinos e que não seja tão prejudicial quanto o açúcar. Uhum. E no caso do mel é o açúcar simples, né? O açúcar simples, inclusive, é até orientado por nutricionistas para quem faz academia, porque aquela energia imediata que você precisa da glicose, o mel oferece, né? Total. E se eu entendo que esse é o meu público, se é um dos públicos, né? Mas se eu entendo que esse cara que é da academia, ele é meu público, ele é quem compra mel de mim, eu posso contar uma história de alguém que faz academia no meu Instagram, em vez de eu pegar e colocar uma promoção. Então, agora vai ser difícil que eu vou ter que pensar na hora, né? Mas vamos lá, um cara que faz academia. Tava lá na academia, de repente chegou um cara ali de 3 metros de altura pra mim e falou, cara, tô me sentindo cansado, tô tomando muito pré-treino e tal, isso aqui não tá funcionando, eu acho que eu tô ficando intoxicado com isso. Eu na hora peguei e falei, cara, eu sou apicultor, vou te mostrar um vídeo aqui, eu tenho 30 colmeias, meu apiário assim lá e tal, ele é verdade, meu pai já morou nessa região também e tal, não, pô, legal. Cara, e esse mel aqui, você sabia que o mel, ele tem propriedades... Como é que desincha a pessoa? Anti-inflamatórias. Tem propriedades anti-inflamatórias que, inclusive, ajuda muito nessa questão de você que está fazendo academia e tal. Inclusive, esse mel eu vendo lá no meu Instagram, que é o Instagram Jande Serra Goiás, e você pode comprar lá. E barato. E barato, por R$ 39,99, igual eu tinha dado o exemplo. Então, uma pessoa que eu vejo que faz muito isso é a Kátia Damasceno. Alguém aqui conhece a Kátia Damasceno? Aperta e solta, gente. Kátia, vou para outro tipo de mercado aqui. A Kátia Damasceno, professor, ela ensina pompoarismo. Você sabe o que é pompoarismo? O que é pompoarismo, gente? Eu vou deixar a gente explicar, então. O que é pompoarismo, gente? Ginástica íntima, gente, feminina. Aperta e solta, aperta e solta. É sexualidade feminina. Tá. Ela é uma das maiores experts nesse nicho de sexualidade feminina. Na parte de pompoarismo. E ela utiliza muito essa estratégia. Ela tem um sex shop e ela não coloca o produto lá e coloca pra vender. Ela conta uma história.
Ela, ó, se você já sentiu a vontade de fazer isso, você já sentiu a necessidade, você vê que a cada dia mais está acontecendo isso, é provavelmente por causa disso. E conta uma historinha Aí já ali no aproveita final... e come muito pólen pra poder dar muita energia, muita Como geleia, poderia. que você vai estar pronto pra poder Ó, vamos fazer responder ao anseio do seu cônjuge, é ou não é? Vamos fazer uma colaboração. Não vou falar collab, não. Vamos fazer uma troca aí com a Kátia Damasceno qualquer hora dessa. Se tiver vendo aí, comenta aí, Kátia Damasceno. Se ela... Vai que ela vê esse vídeo Capaz, aqui. hein? Kátia Damasceno tem que começar a oferecer pólen de geleia real, ué. Tem coisa melhor, não é? Por falar nisso, ela tá na mesma mentoria que o Pedro. Ó, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? E ó, assim, ficou claro? Deu pra entender que a gente... Deu pra entender o que eu falei? Se ficaria assim? Ou seja, a ideia não é você chegar, não, o meu mel é tanto. Não, isso não vende. O Instagram, ele não É é eu contar uma história do mel. O Instagram, ele não é uma ferramenta estática. É uma ferramenta de movimento. Você tem, e de conexão. A gente se conecta com... Pessoas se conectam com pessoas. É isso que a gente vem estudando, né? E a gente tá... A internet, assim, o celular, ele já nos distancia muito do pessoal. É engraçado que a gente chega assim, às vezes, igual a gente teve o congresso. Muitas pessoas nos conhecem pelo celular, mas a gente não conhece todo mundo, né? É verdade. E o Instagram ele proporciona isso, assim. Poxa, a Jane é apicultor, o Armindo é apicultor, o Felipe, aquele que o Armindo fica toda live de quarta. E aí, Solta o vídeo. Solta o o vídeo, Felipe, roda o vídeo, o Felipe tá aqui. E isso é legal no Instagram, no YouTube, porque as pessoas existem. E vender só o mel por vender só o mel, eu posso ir no mercado e comprar o mel. Agora, se eu sei que é você que tá vendendo mel, cara, ela que tá vendendo mel. A ideia, então, é Eu vendo contar mel, uma viu? historinha sobre o mel e aí, sim, lá no final, aí você faz a oferta. do produto. E, inclusive, a gente falando, me fez lembrar as últimas pessoas agora que fizeram sucesso. Antigamente, a televisão, ela era uma empresa, é uma grande empresa, uma Rede Globo, por exemplo, ela é uma empresa gigante, fechada, e ela tinha meio que o monopólio do que as pessoas têm que assistir e do que as pessoas que são famosas. E aí começaram a surgir pessoas, por exemplo, como o Whindersson Nunes, que é um cara lá do interior e que com uma naturalidade muito grande ficou maior que a Rede Globo, conseguiu trazer mais resultado que ela. Veio, por exemplo, o Neymar, não, o Neymar é jogador, né? Veio aquele... O Luva de Pedreiro? Teve o Luva de Pedreiro, que assim, é um cara super simples. Felipe Neto. Felipe Neto. Tem esse pessoal da Você quer internet, falar todo quem? mundo que surgiu. Vamos lá, quem que você pensou? Não, eu não pensei, eu tava tentando lembrar. Eu tinha pensado em alguém, mas eu esqueci. Mas era essa questão do Whindersson, era a questão do Casemiro. Tá. Casemiro, que hoje em dia é um streamer, não é o vamos falar- jogador, Vamos tá? falar de uma que mora aqui em Goiânia, a Virgínia. A Virgínia, tipo assim, as pessoas... A Virgínia, ela tem muita empresa, né? Ela tem uma, inclusive, que chama Honey, um perfume lá, mel, viu, Ah, gente? de mel. Ela fez uma foto com mel, teve uma época, né? E ela vende todos os produtos dele no perfil pessoal dela. Então, a melhor coisa que eu poderia falar para Instagram, para quem tá fazendo isso, seria tentar se comunicar, tentar ser uma pessoa real, em vez de falar de uma forma a tentar vender. A gente, inclusive, quanto mais você tenta vender, menos você vende. Se você entra numa loja, tem um vendedor chato falando, não, vamos comprar, eu perco a corta o vontade de vendedor. vender na hora. Agora, se tem um vendedor que ele te dá espaço, que ele tem um desapego de vender, geralmente esse cara vende mais, né? É a pessoa que não tá ali preocupada com vender, não tá tentando te empurrar alguma coisa. É verdade. Então, tenha na sua cabeça, até mesmo no Instagram, que a pessoa precisa mais do seu produto do que você precisa vender para ela. Então, se o meu produto é tão bom e a pessoa tem tantos benefícios de adquirir o meu produto, ela tem que entender o valor e ela tem que comprar. Então, eu vou falar de outras coisas, eu vou falar da minha qualidade, eu vou falar da história que aconteceu com a minha caixa. Ó, cheguei no Apiar hoje, a caixa tava caída. Fiquei doido, aconteceu isso. Isso aqui vende pra caramba. E no final você vai oferecer seus produtos. E a outra plataforma? Qual que é a outra, além do Tem a outra Instagram? plataforma que é a mais fácil de todas, eu deixei por último, porque eu acho que isso aqui é a forma mais fácil de você implementar no seu dia a dia, que é o WhatsApp. O WhatsApp todo mundo conhece. Tem essa questão de você pode mandar mensagem para a pessoa para vender, você pode mandar promoções, mas eu queria trazer um olhar diferente sobre o WhatsApp hoje aqui, né, para o pessoal que está assistindo, que é trabalhar o WhatsApp com uma estratégia por trás. Existe uma coisa que chama CRM, né? Grandes empresas usam CRM que
para quem não sabe o que é CRM, é uma lista de contatos que você vai tratando eles. Você, esse contrato aqui eu tenho que fazer, eu tenho que falar com ele, esse aqui eu tenho que ver quanto que tá o frete, você vai organizando. Inclusive, quem tem time de vendedores usa o CRM para colocar os contatos para cada vendedor. E você também pode fazer um CRM simples no seu WhatsApp hoje. Vou dar uma dica. Quando eu tinha ali 17, 18 anos, eu fiz um curso com um cara muito bom, chamava Eduardo Vanassi. Esse cara ensinava marketing para fotógrafos. E aí a primeira coisa, e assim, eu quero aprender a vender foto, né? Então, a primeira coisa, ele vai me ensinar o que eu tenho que falar para a pessoa, como que eu fecho com a noiva. Não, a primeira coisa que ele ensinava era CRM. Por quê? Porque você precisa aprender a como tratar as pessoas que já compraram de você. Organização, total. E a pessoa que mais comprou de você, ela é a pessoa que tem mais chance de comprar de você de novo. Às vezes você já vendeu aí para 200 pessoas e você está procurando 200 pessoas novas. É verdade. Só que se você trabalhar só com aquelas 200 pessoas antigas, você já vende todo o seu mel. A Eliana Cárceres, que estava lá no congresso, ela falou exatamente isso. Ela falou, Felipe, eu não preciso procurar pessoas para vender mel, porque eu tô há tantos anos no mercado e quem me conhece já está sempre comprando mel de mim. Então, aprenda a trabalhar com o que você já tem. Se você tem 100 pessoas comprando mel, cada pessoa comprar 1 quilo de mel por mês, é 100 vezes 12. Isso aí dá 1 tonelada e 200 por aí? Exatamente. E o CRM ajuda na organização disso, né, Felipe? Você já pensou você vender 1 tonelada e 200 para 100 pessoas, Nossa professor? senhora, que maravilha, hein, gente? Ia ser bom, hein? Você não precisa de 1.000, 2.000 pessoas. Você precisa fazer isso. E o que você pode aplicar hoje na questão do CRM? O que muitas pessoas fazem, por exemplo, o pessoal da Jequiti, pessoal da Mary Kay, né? Sim, o pessoal da Mary Kay, produtos de estética, eles geralmente têm um CRM que eles calculam quanto que vai acabar cada produto que a pessoa comprou. Então a pessoa comprou, por exemplo, uma maquiagem, um pó, e ela fala, esse pó aqui é um pó do dia a dia, né? Uma base do dia a dia. Então a pessoa vai usar todos os dias, esse produto vai durar 60 dias. Quando dá 45 dias, a pessoa já está entrando em contato falando que tem uma promoção do pó. Então, Jande, eu sei Misteriosamente, como é que ela descobriu que estava acabando agora? Misteriosamente, você entra em contato com a Jande, que comprou a base 45 dias atrás, e fala, Jande, sabe aquela base que você comprou? Você gostou dela? Não, a base é muito boa. Vou comprar de novo e tal. Eu tô com promoção agora para você levar mais uma embalagem. Já acabou o seu produto? Nossa, realmente, tá acabando aqui. Eu já tava pensando que semana que vem eu ia ter que comprar. Pode mandar. Você tem que oferecer... Quando você oferece uma comodidade tão grande, a hora que a pessoa tá precisando do produto, ela compra, você consegue vender muito mais. Então, eu pergunto para quem tá assistindo aí a gente, quanto tempo que o seu cliente demora para consumir mel, né? E aí você vai ver com base no perfil. Vou perguntar pro meu cliente quantas pessoas tem na casa dele. Todos comem mel? Exatamente. E aí, Armindo, na sua casa tem quantas pessoas? Tem 4 pessoas, todo mundo com mel? Nossa, todo mundo adora mel. Cara, então mês que vem eu já tenho que oferecer outra bisnaga de mel para ele. E sempre que eu oferecer, ele vai estar comprando, porque o filho vai falar, mãe, acabou o mel, eu tô querendo comer mais mel. Só que na correria do dia a dia a gente não lembra disso. Não. Aí a gente passa um mês sem comprar mel, passa 2 e a gente esquece e não compra nunca mais. E o WhatsApp, ele tem uma ferramenta dessa que você pode atribuir exatamente a questão das cores, né? Por cada cliente, né? Se você usa... Só que assim, eu não queria complicar, pessoal. Você sabe o que é CRM? Para você que quer começar bem do zero, é um papel. Sim. Então assim... O bloquinho de anotação. Mas eu não sei mexer com o sistema, eu não sei mexer com o CRM. Anota numa folha aqui o nome de todos os seus clientes que você vendeu esse mês, coloca lá quanto tempo você vendeu e quando que você acha que o mel deles vai acabar. Daqui a um tempo você descobre, aí com o tempo você vai ligando pro cliente, você vai descobrir realmente, essa pessoa aqui a cada 30 dias ela compra de mim. Às vezes tem um mel de castanha, né? A Jande, a gente recebeu um mel de castanha da Jande e aquele mel acabou em um dia. Se alguém... Delicioso. Mel castanha é muito bom. Mel castanha você pode ligar a cada 3 dias que você vai vender muito. Porque acaba muito rápido. E quando você compra o mel, vocês já tiveram aquela coisa na cabeça? Assim, eu comprei um mel castanha. Nossa, esse mel é tão bom, eu vou comprar uma pra minha namorada também. Eu vou comprar uma pro meu amigo, vou comprar uma pra tal pessoa. Aí você esquece. Qual que é esse gatilho aí do... Vou presentear alguém? Reciprocidade. Reciprocidade.
Você fala assim, nossa, esse mel aqui esse aqui é tão bom, eu nunca tinha visto um mel castanho assim, eu vou dar isso aqui de presente pra alguém. E você fica aquilo na cabeça, você fica com isso na cabeça. Nossa, eu tinha comprado de presente. Aí você come mais um colherado, nossa, eu tinha que comprar presente. Aí você parou de comer, esqueceu que aquilo existe, porque a vida acontece. Você não fica com mel de castanho o dia inteiro na cabeça. E você nunca mais compra. Só que se depois de 3 dias alguém tivesse entrado em contato pra você, eu tinha comprado mais 3 potes. Tinha comprado um pra minha mãe, um pra minha madrinha e um pra minha namorada. E eu tinha comprado mais um pra mim, como eu já tava acabando também. Gente, o negócio é ligar pro Felipe de mês em mês. Isso é dessa forma. Aí dá certo. Aquele mel castanha, a Jande deu de presente aqui pra gente um mel castanha. Eu comi o meu mel, assim, de castanha uns 2, 3 dias. Aí depois eu pedi um mel de presente, né? Eu acabei falando, ô Jande, eu queria outro kit daquele, né? Me dá. Aí eu presenteei alguém com isso, mas eu tirei o mel do castanha desse presente pra eu comer de novo. Você que ganhou o presente do Felipe, Tá atenção, vendo? foi Cuidado, hein? incompleto. Já tinha muita coisa, tinha 6 produtos ali, tinha um sabonete mel, tinha um mel com fava. Eu falei, Mas não. o mel com castanha você pegou. Eu falei, não, esse mel castanha vai ficar pra mim. Tá vendo? Foi só? incompleto. Foi incompleto. Desculpa aí quem recebeu esse presente. Eita, Lelê. Top demais. E aí, Felipão, professor, Felipão. deu muito pra- bacana. deu pra agregar? Rapaz, deu demais. Gente, venda pela internet não é bicho de 7 Não, cabeças. não é bicho de 7 cabeças, não. Mas se quer aprender, tem que vir pra onde, gente? A escola de apicultura te ensina Exatamente. tintim por tintim. A gente traz aulas demais ali e vem muita coisa. Tem ali o curso Venda de Mel pelo WhatsApp, que a gente já tem. Já tem um curso Como Vender o Seu Mel. Tem o curso Faturando com Mel. E virão outros cursos. Nós não vamos dizer quais são. Mas o Michael Meninas, no Gabi tá próximo na área aí. capítulo. E vem coisa nova aí. A turma tem que estar atenta. Pra isso tem que estar com a gente na Escola de Apicultura, né, Felipe? Tá, e se você ainda não é aluno da Escola de Apicultura, eu recomendo você se inscrever no próximo treinamento Exatamente. gratuito, né? E vocês se preparem, porque vai vir também um treinamento específico aí sobre venda no geral pela internet. E adivinha quem vai ser o professor desse curso aqui, ó? Ixi. Aqui, ó, Filipão vai estar com a gente também na Escola de Apicultura. Para isso, se você quiser acompanhar o curso dele que vai ter, você tem que estar com a gente na Escola de Apicultura, né, Felipe? Isso aí, professor. Valeu? Valeu demais. E aí, foi bom? Bom Boa demais. oportunidade? Obrigado, cara. Obrigado por ter me convidado Valeu, aqui. Valeu, gente. Tamo Valeu. junto. E ó, se você gostou, comenta aí. E se quer que a gente traga o Felipe mais vezes para trazer mais dicas aí, ó, comenta que a gente já apresenta aqui, pega a bacaninha e já marca novas entrevistas com Isso ele aí, aqui, né, pessoal. Felipão? Mesmo que seja mentira, comenta aí só pra não ficar ruim aqui, É né? isso aí, ó. Tipo assim, pô, primeira vez o Felipe no podcast, Nossa vou dar uma Senhora. moral, Nós né? Tamo junto, né, pessoal? Pessoal, se vocês gostaram aí, deixa o like bacaninha.